Salve pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início à aula 1 da semana 4 no quarto bimestre. O assunto desta aula será medidas de massa. Vamos aprender então nessa aula quais são as principais unidades de medida de massa, como fazer transformação de uma unidade para outra, algumas unidades de medida de massa que não são definidas no Sistema Internacional de Medidas, como o arroba. Tá legal? Tudo isso vamos aprender nessa aula, então fica ligado, presta atenção e vem comigo. Bom, eu quero começar falando de um erro que todos nós, inclusive o professor, comete aí no dia a dia. Veja essa frase aqui, ó. Se alguém perguntar para mim, quanto você pesa? Eu vou dizer, meu peso é de 81 quilogramas. Isso está errado, né? Tanto a pergunta, quanto você pesa, quanto a resposta, meu peso é 81 quilogramas, está errado. O correto é você perguntar, qual é a sua massa? E aí eu vou responder, minha massa é 81 quilogramas. Então, o correto não é você usar a palavra peso, e sim, o correto é usar a palavra massa. Vocês vão estudar lá no ensino médio, primeiro colegial, primeiro ano do ensino médio, que peso é uma força, tá? Peso é uma força. E tem a maneira correta de você calcular essa força. Você precisa usar a massa e a aceleração, a força da gravidade do planeta. Por isso que se você, hipoteticamente, subir em cima de uma balança aqui no planeta Terra e depois subir em cima da mesma balança lá na Lua, o seu peso vai ser diferente. A sua massa não vai mudar, mas o peso é diferente porque tem a ver com força. Mas, por enquanto, vamos aceitar dessa maneira, tá? Quer continuar falando que você pesa 81 quilogramas? Sem problemas, tá? Não tem problema nenhum. Mas saiba que o correto é massa e que peso é apenas uma força e que você vai estudar isso no ensino médio. Bom, vamos falar então das unidades de massa mais comuns, aquelas que a gente mais usa no dia a dia, que são quilograma, o símbolo é o kg, grama, o símbolo G, e o miligrama, que o símbolo é o mg, tá? Vou colocar na sua tela aí algumas imagens dessas três unidades aí, três situações em que apresentam essas unidades de medida de massa. Observe com atenção. Além dessas três unidades de medidas de massa, a gente vai ter outras unidades. Mas vamos começar falando o seguinte. O quilograma é a unidade padrão adotada pelo Sistema Internacional de Medidas. A gente já vem estudando esse sistema há algum tempo, Já vimos que o metro é a unidade padrão para medidas de comprimento. O metro quadrado é a unidade padrão para medidas de área. O litro é a unidade padrão para medidas de capacidade, o metro cúbico para medidas de volume, e agora o quilograma é a unidade padrão para medidas de massa, adotado pelo Sistema Internacional de Medidas. Porém, nós vamos utilizar o grama para estudar os múltiplos e submúltiplos. Então, nós vamos trabalhar com múltiplos do grama e submúltiplos também do grama. Tá certo? Então, a gente vai montar depois a nossa tabelinha de múltiplos e submúltiplos, utilizando o grama como unidade central. Ok? Bom, além dessas três unidades bem conhecidas, há outras duas, que são bem conhecidas também, que é a tonelada. Tonelada que é um conjuntinho de 1000 quilogramas. Tonelada equivale a 1000 quilogramas. É para eu pesar coisas muito, mas muito pesadas mesmo, E o arroba, que é um conjuntinho de 15 quilogramas. O arroba já é uma unidade mais usada no campo, A gente vai pesar animais, bois, porcos, enfim. Então, o arroba é uma unidade mais usada no campo. É um conjunto de 15 quilogramas. Qual é o instrumento de medida que eu utilizo para saber a massa das coisas? É uma balança, tá? E aí, dependendo daquilo que a gente vai pesar, a gente tem uma balança específica, A balança de farmácia é boa para a gente pesar, por exemplo, saber a nossa massa.
Mas tem balanças de supermercado que pesam coisas mais leves. E outras balanças gigantescas, né, para pesar o peso, para achar a massa de caminhões, por exemplo. Então observe aí na sua imagem, eu vou colocar na sua tela, eu vou colocar algumas imagens de balança com diferentes tipos de precisão. Pessoal, como nós já falamos, o grama não é a unidade padrão, né, do Sistema Internacional de Medidas, mas é a unidade que a gente vai usar para trabalhar com múltiplos e submúltiplos. Então, como nós já vimos, com medidas de comprimento, medidas de área, medidas de capacidade, medidas de volume, né, os múltiplos são o deca, o hecto e o quilo. Né? Esses prefixos eu venho insistindo com vocês, né? São sempre os mesmos prefixos, deca, hecto, quilo. Daí o que vai mudar? A unidade de medida que a gente está estudando, né? Decagrama. O que é o decagrama? Decagrama vai ser um conjunto de 10 gramas, tá? Esse é o significado de deca, um conjunto de 10 gramas. O símbolo do decagrama é o DAG, né? O deca, que é o DA, e o G de grama. Então vamos lá, ó. Um decagrama, ele equivale a 10 vezes o valor de 1 grama. Bom, 10 vezes o valor de 1 grama vão dar 10 gramas, tá certo? Então, quanto que é um decagrama? Um decagrama são 10 gramas. Tranquilo assim, né? O prefixo hecto significa 100 vezes. Então, hectograma, um hectograma, o símbolo é o HG, né? O H de hecto, G de grama. Um hectograma corresponde a 100 vezes o valor de 1 grama. Portanto, vai dar 100 gramas. Então, o que é um hectograma? É um conjunto de 100 gramas. Por isso que a gente chama de múltiplos, né? E o quilograma? O que é o quilograma, cujo símbolo é o Kg? Isso é bem conhecido nosso, né? O quilo significa 1000 vezes. Então, 1 quilograma significa que é um conjunto de 1000 vezes o valor de 1 grama. Então, 1000 vezes o valor de 1 grama vai dar 1000 gramas. Por isso que 1 quilograma é igual a 1000 gramas, tá? Então, guardem, gente, guardem, por favor, esses prefixos. Deca, que é 10 vezes, hecto, 100 vezes, quilo, 1000 vezes. Isso vai servir para todas as unidades de medida, tá? Nós já estudamos o decâmetro, que é um conjunto de 10 metros. O hectômetro, que é um conjunto de 100 metros. E o quilômetro, que é um conjunto de 1000 metros. Estudamos também o decalitro, que é um conjunto de 10 litros. O hectolitro, conjunto de 100 litros. Quilolitro, conjunto de 1000 litros. E agora estamos estudando o decagrama, conjunto de 10 gramas. Hectograma, conjunto de 100 gramas. E quilograma, conjunto de 1000 gramas. Esses são os múltiplos do grama. Tranquilo? Alguma dúvida? Agora vamos falar dos submúltiplos do grama. Sub significa menores, abaixo, né? Então são unidades de medida menores que o grama. Vamos lá, mais uma vez, gente. Presta atenção nos prefixos das palavras, das unidades de medida. Desse, centi e mili. São os mesmos prefixos que nós já estudamos para medidas de comprimento, medidas de área, medidas de volume, medidas de capacidade. Desse significa a 10ª parte. Centi, a 100ª parte. E mili, a 1000ª parte. Do que? Depende do que a gente estiver estudando. Se for o metro, é o decímetro, né? Que a gente tem um acento ali, fica decímetro. Se for o grama, decigrama. Se for o litro, decilitro, tá? Então, o desse sempre significa a 10ª parte do que? Da unidade de medida que estiver na frente. Seja metro, seja litro, seja grama, ok? Então, o que é um decigrama? Um decigrama é você pegar o valor de 1 grama e dividir em quantas partes? Em 10. Tá? Então, você vai ter aqui, ó, 1/10 do grama, que eu posso representar assim, 1/10 do grama, 0,1. Ou posso representar na forma de fração, 1/10 do grama, tá? Qualquer uma das representações está certa. Então, 1 decigrama corresponde, vou colocar assim, ó, 1 decigrama
né? O símbolo do decigrama é o D de desse, G de grama, decigrama, corresponde a 1/10 do grama, 0,1 grama. Tá legal? Simples assim, ok? Vamos lá, ó, centigrama. O que é o centigrama? Centigrama é você pegar 1 grama e dividir em quantas partes? Em 100 partes, ok? Aí você vai ter 1/100 do grama, que é 0,01, ou na forma de fração, né? Se quiser escrever, vai ficar 1/100 do grama, 1/100, beleza? Então a gente pode dizer que 1 centigrama, o símbolo do centigrama é o CG, né? O C de centi, o G de grama, é igual a 1/100 do grama. É uma fração do grama, né? Uma parte, um submúltiplo. Para terminar, o miligrama. O que é o miligrama? O miligrama é quando você pega 1 grama e divide em 1000 pedacinhos, 1000 partes, tá? Aí você vai ter 1 milésimo do grama. 1 dividido por 1000 vai dar 1 milésimo do grama, que eu posso deixar escrito assim, na forma decimal, ou na forma de fração, 1/1000. Ok? Então vamos lá, ó. O que é 1 miligrama? Miligrama tem como símbolo o M e o G, né? É muito comum isso aqui em bula de remédio, né? É comum também nas informações nutricionais de tudo aquilo que a gente compra em supermercado, vem muito escrito assim, em miligramas, né? Porque são em pequenas quantidades. 1 miligrama é a milésima parte do grama. 0,001 grama. Só então esses foram os múltiplos e os submúltiplos do grama. Agora é claro que, assim como a gente fez com as outras unidades de medida, nós tenhamos que fazer transformação de uma unidade para outra. Por exemplo, quero passar de miligrama para quilograma. Quero passar de decigrama para hectograma. Então essas conversões a gente precisa saber fazer e eu vou colocar um quadro aqui, um resuminho, para a gente poder trabalhar com ele. Bom, vamos montar então juntos aqui o nosso quadro resumo, para fazer transformação das unidades. Nós temos que o grama vai ser a unidade centralizada aqui, porque eu vou estudar múltiplos e submúltiplos do grama. Então vamos colocar o símbolo do grama aqui. Como submúltiplos do grama, nós vimos o decigrama, o centigrama e o miligrama. Tá? São submúltiplos, são medidas menores que o grama. Como múltiplos do grama, nós estudamos o decagrama, símbolo é o DAG, né? O hectograma, HG, e o quilograma, KG. Tá legal? Bom, nós vimos que é uma relação onde um é 10 vezes maior que o outro. Por exemplo, o decagrama é um conjunto de 10 gramas, o hectograma é um conjunto de 100 gramas e o quilograma é um conjunto de 1000 gramas. Então, se eu quero transformar de uma unidade de medida superior para uma unidade de medida inferior, basta eu multiplicar por 10. O quilograma é 10 vezes maior que o hectograma. O hectograma é 10 vezes maior que o decagrama, que é 10 vezes maior que o grama. E a mesma coisa vai acontecer aqui, né? Porque, ó, o decigrama é a 10ª parte do grama. Então, eu tenho que o grama é 10 vezes maior que o decigrama. O centigrama é a 100ª parte do grama. Então, ele é 10 vezes menor que esse, né? Portanto, basta multiplicar por 10. E o miligrama é a milésima parte do grama, portanto, é 10 vezes menor que o centigrama. Então, basta multiplicar de novo por 10. Então, quando eu quiser fazer a conversão, a transformação de uma unidade de medida superior para uma unidade de medida inferior, basta eu ir multiplicando por 10 quantas vezes forem necessárias, tá? E se eu quiser fazer o processo inverso? Passar de uma unidade de medida inferior para uma unidade de medida superior. Aí a gente faz a operação inversa, a gente vem dividindo por 10. Ok? Agora, pelo amor de Deus, gente, guardem esses quadros resumos, o significado dos prefixos, né? É o mesmo quadro que a gente usa para converter medidas de comprimento, é o mesmo quadro para eu converter medidas de capacidade, tá? Na medida de comprimento tem o metro centralizado, tem os múltiplos do metro, submúltiplos do metro, multiplicação por 10
divisão por 10. Medidas de capacidade, eu tenho um litro centralizado. Os múltiplos do litro, submúltiplos do litro, multiplicação por 10 para passar, divisão por 10 para voltar. Tá? Muda um pouco quando são unidades de área, porque aí a gente não vai multiplicar por 10, porque quando a gente fala de unidades de área, a gente tem sempre ao quadrado, né? Metro quadrado, centímetro quadrado, então nós multiplicamos por 100. Muda um pouco também quando a gente trabalha com unidades de volume, porque volume são medidas cúbicas, metro cúbico, centímetro cúbico, e aí a gente multiplica por 1000. Opa, que é 100. E quando são medidas simples, a gente multiplica por 10 e divide por 10. Não é difícil de guardar isso, gente. Aliás, o processo é bem repetitivo, né? São sempre os mesmos prefixos, a mesma ideia. Bom, vamos lá. Então vamos treinar um pouquinho fazendo um exercício. Eu quero... Antes disso, tá? Eu vou colocar na sua tela aí 2 imagens, né? Que vão falar um pouquinho dos múltiplos, submúltiplos do grama. E também vai trazer esse quadro resumo para você. Observa com atenção as imagens. Agora sim, vamos trabalhar um pouquinho de exercício. Olha, eu tenho aqui 3 kg, quero converter para grama, né? Uma unidade bem comum da gente fazer essa transformação. De quilograma, passar para grama. Então, olha só. Eu tenho aqui 3 kg. Para eu passar para grama, eu tenho que multiplicar por 10 uma vez, multiplicar por 10 mais uma vez, multiplicar por 10 uma terceira vez. Então, eu tenho que multiplicar 3 vezes por 10. Vamos fazer isso, né? Eu tenho 3 kg. Vamos lá. 3 vezes 10 vai dar 30. Vai multiplicar agora o 30 pelo 10. 30 vezes 10 dá 300. E agora a gente multiplica o 300 pelo 10. 300 vezes 10 dá 3.000. Pronto, encontramos, né? A resposta aqui é 3.000. 3 quilogramas equivale a 3.000 gramas. Como que eu fiz para calcular? Eu peguei a quantidade de quilogramas que estava aqui, multipliquei uma vez por 10. O resultado que deu, multipliquei de novo por 10. Né? E o resultado que deu aqui, multipliquei mais uma vez por 10. Então, multiplicamos 3 vezes seguidas por 10. Lembra que multiplicar 3 vezes seguidas por 10 é o mesmo que multiplicar por 1.000, né? Se eu tivesse feito 3 vezes 1.000, eu já tinha encontrado o resultado direto. Ia dar 3.000. Tá certo? Quem tem mais facilidade aí, quem já pegou melhor a ideia, pode usar um cálculo só. Bom, segundo exercício. Vamos transformar agora 450 miligramas em gramas. Então, olha só, a gente tem uma certa quantidade de miligramas, que é 450, e eu quero transformar em gramas. Então, eu vou sair daqui, é a menor unidade de massa que a gente tem aqui no nosso quadro, e vamos fazer 3 divisões por 10 até chegar no grama. Então, vamos lá, vamos fazer isso, né? Vou pegar os 450 miligramas que eu tenho, vou dividir uma vez por 10, dá 45. Pego o resultado que é 45, divide por 10, vai dar 4,5. Pego o resultado que é 4,5, divide por 10. A vírgula desloca uma casa para a esquerda, fica 0,45. Então tá aí, ó. 450 miligramas é o mesmo que 0,45 gramas. Ou ainda, 0,450 gramas. Lembra que eu posso estar colocando zero aqui se eu quiser, né? Só é isso. Então, o que eu fiz para transformar de miligramas para gramas? Peguei o valor de miligramas, dividi uma vez por 10, deu 45. Peguei 45, dividi por 10 de novo, deu 4,5. Peguei 4,5, dividi por 10 de novo, deu 0,45. Dividi então 3 vezes por 10 para chegar aqui no grama. Tá legal? Quero resolver com vocês 2 problemas na apostila. Então, eu vou colocar a imagem de um, resolver colocar a imagem do outro. Se liga aí. Esse problema aí trouxe várias informações pra gente, não trouxe? Ele fala assim, ó, ele quer saber qual vai ser a massa total, né, desse automóvel, com uma criança dentro dele, 2 adultos, mais a bagagem, mais o peso do automóvel. Qual vai ser a massa total do automóvel em quilogramas e em toneladas? Para isso, a gente tem que pegar as informações do texto.
Ele fala que a massa do automóvel vazio, né, é de 1 tonelada. Então, o automóvel estando vazio tem 1 tonelada. Tem um adulto aí, deixa eu ver que eu esqueci aqui, ele pesa 71 quilogramas. Tem uma outra pessoa adulta que pesa 66 quilogramas. Tem uma criança também no peso na massa, né? Olha eu falando peso, mas eu vou continuar falando peso, vai. Com peso de 12 quilogramas. E só de bagagem dentro do carro tem 80 quilogramas. Bom, se eu quero saber a massa total que esse automóvel tem, né, com as pessoas dentro e mais a bagagem, em quilogramas, o que eu vou precisar fazer? Converter todas as unidades para quilograma. Então tem uma unidade aqui, ó, que não está em quilograma, está em tonelada. E aí a gente precisa converter, então, 1 tonelada para quilograma. Como eu passei aí no início da videoaula, né? 1 tonelada equivale a 1000 gramas. Pronto, agora é que a gente sabe e temos, né, todas as unidades de medida em quilograma, todas 1000 quilogramas, né? Como temos todas as unidades em quilogramas, agora a gente pode somar para achar a massa total desse automóvel. Então vamos somar aqui, ó, 1000 do automóvel vazio, 1000 quilogramas do automóvel vazio, 71 de uma pessoa adulta, 66 de outro adulto, 12 da criança e 80 da bagagem. Vamos fazer essa soma aqui e vamos achar a massa total em quilogramas. Vamos lá, ó. 1 mais 6 dá 7, mais 2, 9. 7 mais 6, 13, mais 1, 14, mais 8, 22. Deixa 2 dezenas, sobe 2 centenas. Pronto, 1.229, tá? 1.229 quilogramas vai ser a massa total desse automóvel, né? Se a gente considerar ela em quilograma. Agora, se eu quiser calcular em tonelada, o que eu preciso fazer para encontrar a massa desse automóvel com as pessoas e a bagagem dentro em tonelada? Bom, para eu passar de quilograma para tonelada, é só eu dividir por 1000. Se 1 tonelada tem 1000 quilos, então a gente vai fazer o seguinte, ó, 1.229 dividido por 1000. Tá? Fazer uma divisão por 1000 é fácil, não é? É só você fazer a vírgula deslocar 3 casas para a esquerda. Tá, ó. Ah, mas esse número não tem vírgula? Não tem problema, a gente coloca uma vírgula nele, ó. Vamos colocar aqui, ó, 1229,0. Aí eu vou fazer a vírgula deslocar 3 casas para a esquerda, ó. Desloca uma, vem para cá. Desloca 2, vem para cá. Desloca 3, vem para cá. Então vai dar 1,229 toneladas. Essa é a massa do automóvel com as pessoas dentro e a bagagem e tudo mais, né? Com a criança. É de 1,229 toneladas. Tá certo? Próximo exercício. Bom, o exercício quer saber, né, quanto falta na balança para que ela fique equilibrada. Vamos entender primeiro essa situação. Uma balança de 2 pratos, né? Se ela ficar equilibrada, quando ela está equilibrada, é porque tudo que tem em um prato também tem no outro. A massa do primeiro prato vai ser igual à massa do segundo prato. Dessa forma que a balança está, né, a gente percebe que a quantidade de massa que tem nesse prato da esquerda é maior do que a quantidade de massa que tem no prato da direita, né? Porque se ela tombou para cá, é porque esse lado, né, o lado direito está mais pesado. Vamos chamar de primeiro prato e segundo prato, tá? Então aqui vai ser o primeiro prato da balança e aqui é o segundo prato da balança. Então nós sabemos que o primeiro prato da balança está com uma massa maior que o segundo prato. Para manter o equilíbrio, eu vou ter que aumentar a massa desse segundo prato. E é isso que ele quer saber. Quanto falta na balança, quanto eu teria que colocar aqui de massa para que os 2 pratos tivessem a mesma quantidade e ficasse equilibrado. Bom, para resolver o problema, primeira coisa, né? Perceba que a gente tem, ó, diferentes unidades de medida. No primeiro prato, tá tudo em quilograma. Tranquilo, né? Eu posso somar os quilogramas que tem aqui. Vamos fazer isso? Então, ó, no primeiro prato, eu tenho... Quanto que eu tenho no primeiro prato, ó? 12 quilogramas mais 0,3. Então, 12,0 mais 0,3
eu posso somar essas unidades de medida, né, essas massas, porque estão na mesma unidade. Todas aqui estão em quilogramas. Então vamos somar, ó. 12,0, que são os 12 quilogramas, mais 3 décimos, né, 0,3, vai dar um total de 12,3 quilogramas. Tá? Então a massa do primeiro prato, 12,3 quilogramas. Agora a gente precisa saber a massa do segundo prato. Mas tem um detalhe, né? Ó. As massas que a gente tem ali não estão na mesma unidade de medida. Então a gente precisa fazer uma transformação, a gente tem que fazer uma mudança. Vamos passar todas para quilograma também, para a gente conseguir comparar. E aí que vem aquele quadro resumo que eu tenho que saber montar, né? Eu tenho lá, ó, quilograma, hectograma, decagrama. Então, aqui eu tenho um valor, ó, de 500 decagrama. 500 decagrama. Quero passar para quilograma. Como é que eu passo de decagrama para quilograma? Divide 2 vezes por 10. Certo? Então vamos transformar. Ó. 500 dividido por 10 vai dar 50. 50 dividido por 10 vai dar 5. Então essa massa de 500 decagrama eu posso estar trocando por 5 quilogramas. Agora vamos fazer o mesmo com o hectograma. Olha, eu tenho aqui quilograma, depois hectograma. Eu tenho 60 hectogramas. Eu quero passar para quilograma. Como é que eu passo de hectograma para quilograma? Dividindo por 10. Então 60 dividido por 10 vai dar 6. Então eu sei que aqui no segundo prato tem uma massa de 5 quilogramas, uma massa de 6 quilogramas. Isso dá um total de 11 quilogramas. Opa! Tá clareando o meu problema, né? No primeiro prato eu tenho 12,3 quilogramas, no segundo eu tenho 11. Quanto que tem a mais no primeiro prato que no segundo? Essa diferença é o quanto a gente tem que acrescentar ali, né? Então vamos achar a diferença. Ó. 12,3 quilogramas menos 11,0 quilogramas. Essa diferença é a resposta do nosso problema, né? 3 décimos tira 0, fica 3 décimos. 2 unidades tira 1, fica 1. 1 tira 1, 0. Então deu 1,3 quilogramas, né? Então é isso que está faltando no segundo prato para que a balança fique em equilíbrio. Se eu acrescentar 1,3 quilogramas aqui, ó, tá assim, né? Se eu acrescentar 1,3 quilogramas aqui, o que vai acontecer com a balança? Vai equilibrar, né? Vai ficar em equilíbrio. Pessoal, é isso aí. Vou deixar a tarefa no final do vídeo. Espero que tenham gostado da aula. E que tentem fazer a tarefa, anotem as suas dúvidas. Na quinta-feira nós temos live, então venham com as dúvidas já anotadas para a gente não perder tempo na live e conseguir tirar o máximo possível de dúvidas. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.